Então, enquanto o cristão entrava, o homem o puxou com força. Por que isso? Perguntou Cristão, surpreso. A pouca distância daqui ergue-se um poderoso castelo, cujo capitão é Beelzebu. Respondeu o outro. De lá, ele e seus companheiros lançam flechas naqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegro-me e tremo! Exclamou Cristão. Ao passar pela porta, o homem perguntou quem o havia mandado para lá. Foi Evangelista que me mandou vir até aqui e bater, como fiz. E ele me disse, ainda, que o Senhor me orientaria sobre o que devo fazer. Diante de ti, uma porta foi aberta, e nenhum homem a pode fechar. Começo agora a colher os benefícios pelos 2 perigos que enfrentei. Mas por que vieste só? Quis saber boa vontade. Porque nenhum dos meus vizinhos viu, como eu, os males que os ameaçam. Algum deles sabia que virias? Sim, respondeu Cristão. Minha mulher e meus filhos viram que eu partia e me chamaram, pedindo que voltasse. Também alguns dos meus vizinhos surgiram e gritaram repetidamente, chamando-me de volta. Mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. Nenhum deles te seguiu para persuadir-te a voltar. Meus vizinhos obstinado e inconstante me seguiram. Quando, porém, viram que não conseguiam me convencer, obstinado voltou protestando, mas inconstante seguiu comigo por um trecho do caminho. Mas por que ele não está aqui? Indagou boa vontade. Na verdade, vínhamos juntos, até chegarmos ao pântano do desespero, onde, de repente, caímos. Desencorajado, meu vizinho inconstante não quis continuar. Desse modo, saindo do pântano na margem próxima da sua casa, disse que eu poderia aproveitar por ele essa terra admirável. Então, seguiu seu caminho, e eu tomei o meu. Ele, atrás de obstinado, e eu, até esta porta. Pobre homem, exclamou boa vontade. Acaso ele leva a glória celeste em tão pouca consideração que julgou não valer a pena enfrentar algumas dificuldades para alcançá-la? Sinceramente, se falei a verdade sobre inconstante, também devo contar tudo sobre mim, pois aí se verá que não sou nem um pouco diferente dele, admitiu Cristão. É verdade que ele voltou para casa, mas, do mesmo modo, desviei-me de minha senda e tomei o caminho da morte, porque dei ouvidos aos argumentos mundanos de certo senhor. Ah, então ele te interpelou? Pois sim. Certamente ele te aconselhou a buscar alívio pelas mãos do Senhor Legalidade. Os 2 são grandes trapaceiros. Mas aceitaste seu conselho? Aceitei, até onde terminou minha ousadia. Saí à procura do Senhor Legalidade, mas, ao chegar perto da sua casa, achei que a montanha que ali se ergue fosse cair sobre minha cabeça. Por isso, fui forçado a parar. Essa montanha foi a causa da morte de muita gente, e ainda trará o fim para muitos mais. Que bom que escapaste sem ser esmagado por ela. Certamente. Na verdade, não sei o que teria acontecido comigo se, por sorte, Evangelista não houvesse me encontrado ali, enquanto eu pensava sobre minha sina. Mas foi por misericórdia divina que ele veio até mim de novo. Do contrário, eu jamais teria chegado até aqui. Todavia, cá estou, que mais merecia ter encontrado a morte naquela montanha do que estar aqui conversando com o Senhor. Quanta graça me foi dada ao receber permissão para entrar. Não fazemos objeção a ninguém, não obstante tudo o que tenham feito antes de chegarem aqui, pois de modo algum são lançados fora 45. Sendo assim, meu bom cristão, vem comigo que te ensinarei o caminho que deves trilhar, disse boa vontade. Olha, diante de ti, estás vendo esse caminho estreito? Essa é a senda que deves tomar. Foi aberta pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos, e é reta como uma régua. Esse é o caminho que deves seguir. Mas não há desvios nem volteios que levem a se perder aquele que não conhece o caminho? Ah, sim, muitos caminhos que saem desse. São sinuosos e largos. Mas poderás distinguir o errado do certo, pois a trilha correta é reta e estreita. Em meu sonho, vi Cristão lhe perguntar, ainda, se ele não poderia ajudá-lo a retirar o fardo que levava às costas, pois não havia conseguido se livrar dele, nem poderia de modo algum fazê-lo sem ajuda. Boa vontade lhe disse, quanto ao fardo, contenta-te em carregá-lo até chegar ao local da libertação, pois lá cairá de tuas costas por si só. Assim, Cristão cingiu os seus lombos e se preparou para a jornada. Boa vontade lhe disse, ainda, que quando já estivesse a certa distância da porta, chegaria à casa de intérprete, em cuja morada deveria bater, pois ele lhe mostraria coisas excelentes. Destarte, Cristão despediu-se do amigo, que lhe desejou que Deus o fizesse andar rapidamente em sua senda. Desse modo, Cristão prosseguiu até chegar à casa de intérprete, em cuja porta bateu repetidas vezes. Por fim, alguém apareceu e perguntou quem era. Sou um viajante, senhor, identificou-se Cristão. Um conhecido do bom dono desta casa enviou-me aqui para receber orientação. Peço, portanto, para falar com ele. Então, o homem foi chamar o dono da casa, que logo depois foi receber Cristão, perguntando-lhe o que desejava. Senhor, venho da cidade da destruição e estou indo ao Monte Sião, respondeu Cristão.
O homem que guarda a porta me disse, no início deste caminho, que se eu viesse até aqui, o Senhor me revelaria coisas excelentes, que me seriam de grande proveito em minha jornada. Entre. Vou te mostrar algo que te será proveitoso, convidou o intérprete. Mandou, então, seu servo acender a vela, e fez sinal para que Cristão o seguisse. Levando-o a um aposento, mandou o servo abrir a porta. O criado fez o que lhe foi dito, e Cristão viu na parede o quadro de um homem de aparência muito austera. Seus olhos erguiam-se aos céus, nas mãos, segurava o melhor dos livros, a lei da verdade estava escrita em seus lábios, o mundo estava às suas costas. Sua postura era de quem apelava aos homens, e sobre sua cabeça descansava uma coroa de ouro. O que isso significa? Indigo Cristeo. O homem do retrato é um entre mil. Pode gerar filhos, porque sente as dores do parto, e ainda amamentá-los depois de nascerem. E se o vês de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade escrita nos lábios, é para mostrar-te que o seu trabalho é conhecer e revelar coisas funestas aos pecadores. Por isso também o gesto de apelar aos homens. O mundo às suas costas e a coroa sobre a sua cabeça mostram que menosprezando e desdenhando as coisas mundanas pelo amor que dedica ao seu mestre, certamente, no próximo mundo será recompensado com a glória. Ora, prosseguiu o intérprete, mostrei este quadro porque o homem do retrato é o único a quem o Senhor do lugar a que te diriges autorizou que fosse teu guia em todos os locais difíceis que possas encontrar pelo caminho. Portanto, presta muita atenção ao que mostrei e tem em mente o que viste, caso encontres em tua senda alguém que finja te mostrar o rumo certo, quando, na verdade, estará indicando a trilha da morte. Então, intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala muito grande e empoeirada, pois nunca era varrida. Depois de examiná-la, intérprete chamou um homem e mandou que a varresse. Quando ele começou a varrê-la, uma grande quantidade de pó se ergueu, fazendo o cristão quase sufocar. Intérprete dirigiu-se a uma jovem que ali estava. Traze água e borrifa um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa para o prazer de todos. O que isto significa? Quis saber cristão. Esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho, explicou o intérprete. A poeira é seu pecado original e suas perversões interiores que macularam todo o seu ser. Aquele que começou a varrer é a lei, mas a que trouxe água e a borrifou é a boa nova, o Evangelho. Ora, tu mesmo viste que assim que o homem começou a varrer, a poeira se ergueu, impedindo a limpeza da sala e quase te sufocando. Isso foi para mostrar-te que a lei, em vez de purificar, com sua ação, o coração, retirando dele o pecado, na verdade o revive, fortalece-o e o faz crescer na alma, ainda que seja descoberto e proibido, pois não dá força para que seja subjugado. Em seguida, prosseguiu o intérprete, observaste a jovem borrifar água na sala, podendo, assim, limpá-la com facilidade. Isso é para demonstrar-te que quando o Evangelho entra no coração, trazendo com ele sua influência suave e inestimável, então, da mesma forma como viste a jovem fazer baixar a poeira ao borrifar água no chão, o pecado é conquistado e subjugado. A alma é purificada pela fé, tornando-se, consequentemente, apta para que o Rei da Glória a habite. Vi, ainda, em meu sonho, que intérprete tomou cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quartinho, onde havia duas criancinhas sentadas, cada qual em sua cadeira. O nome da mais velha era Paixão, e o da outra, Paciência. Paixão parecia muito insatisfeita, mas Paciência era muito calma. Então, Cristão perguntou, qual a razão do descontentamento de Paixão? Seu tutor quer que ela espere pelas melhores coisas, que virão no início do ano que vem, mas Paixão as quer agora. Paciência, porém, concordou em esperar, respondeu o intérprete. Vi, então, que alguém se aproximou de Paixão com um saco contendo um tesouro, que depositou a seus pés. Ela o pegou e se alegrou, rindo-se, ombeteira, de Paciência. Continuando a observar, vi que Paixão logo esbanjou tudo, ficando com nada além de farrapos. Cristão pediu à intérprete, explique melhor o que observei. Essas duas crianças são simbólicas, a paixão dos homens por este mundo, e a paciência dos homens para aguardar o mundo que há de vir. Como viste, Paixão quer tudo agora, ainda este ano, isto é, neste mundo. Assim são os homens deste mundo. Querem ter todas as boas coisas reservadas a eles imediatamente e não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo futuro, para receber o bem que lhes cabe. O provérbio, mais vale um pássaro na mão que dois voando, tem para eles mais autoridade que todos os testemunhos divinos do bem do mundo que virá. Mas, como viste, Paixão esbanjou tudo rapidamente, e nada lhe restou senão farrapos. No fim deste mundo, isso acontecerá aos homens como ela. Agora vejo que Paciência é mais sábia, e isso por duas razões, disse Cristão. Primeiro, porque espera pelas melhores coisas. E, segundo, porque terá a glória para si, enquanto a outra nada restará senão farrapos. Ainda podes acrescer outra razão, a glória do mundo futuro jamais se esgota, mas as desta terra vão-se subitamente, disse intérprete.
Paixão, portanto, não tinha motivo para rir de paciência apenas porque esta recebeu por último as boas coisas a ela reservadas, pois o primeiro precisa ceder lugar ao último, uma vez que também chegará a hora deste. Contudo, o último não cede o lugar a ninguém, pois não há quem o suceda. Aquele, portanto, que recebe primeiro o que lhe é reservado, prosseguiu o intérprete, deve ter oportunidade de gastá-lo, mas aquele que receber seu quinhão por último, tê-lo-á para sempre. É por isso que se diz do rico, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora, este é consolado, e tu, atormentado. Percebo que é melhor não cobiçar as coisas mundanas, mas aguardar pelas que virão. Dizes a verdade, as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, citou o intérprete. Apesar disso, como as coisas deste mundo e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas futuras e o sentido carnal são tão estranhos um para o outro, as primeiras são rapidamente atraídas pelo mundano, enquanto as segundas dele se distanciam. Em meu sonho, vi que intérprete tomava cristão pela mão e o levava a um local onde uma fogueira ardia diante de uma parede. Uma pessoa permanecia ao lado do fogo, jogando sempre muita água na fogueira, tentando extingui-la. Mas, em vez disso, as chamas aumentavam, e o calor se intensificava. O que isto significa? Pergunta Christeo. O fogo é a obra da graça forjada no coração. Aquele que joga água na fogueira para apagá-la é o diabo. Apesar disso, como viste, o fogo aumenta e se torna mais quente. Mas vou te mostrar o motivo disso. Tendo dito isso, intérprete levou o cristão atrás da parede diante da qual ardia a fogueira. Lá, havia um homem com um vaso de óleo na mão, que despejava continuamente no fogo, mas em segredo. O que isto quer dizer? Quis saber cristão. Este é Cristo, respondeu o intérprete, que, incessantemente, mantém a obra iniciada em seu coração com o óleo da sua graça. Por meio dela, não obstante o que o diabo possa fazer, a alma das pessoas que a ele seguem continua cheia de graça. Mas viste também que há um homem atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-te que é difícil para aquele que é tentado ver como a obra da graça é mantida na alma. Vi também que intérprete tomou de novo pela mão, levando-o até um local aprazível, onde se erguia um majestoso palácio, belo de se admirar. Cristão encantou-se com a visão. Ele também viu que, no terraço do palácio, caminhavam algumas pessoas vestidas de ouro. Podemos ir até lá? Pediu Cristão. Intérprete o levou, então, até a porta do palácio, onde havia muitos homens, todos desejosos de entrar, mas sem poder. Também havia um homem sentado a uma mesa a pouca distância da porta. Ele tinha um livro e um tinteiro diante de si, para anotar o nome daquele que poderia entrar. Cristão também viu muitos homens vestindo armaduras guardando a porta, determinados a ferir e a causar mal a qualquer um que tentasse entrar sem autorização. Cristão espantou-se. Por fim, quando as pessoas recuaram com medo dos guardas armados, Cristão notou um homem de constituição muito robusta aproximar-se do escriba e dizer-lhe: "Escreve meu nome." Isso feito, Cristão viu o homem desembainhar sua espada, cobrir a cabeça com um capacete e sair correndo, em seguida, em direção à porta, sendo atacado com disposição mortal pelos guardas armados. Mas o homem, sem se desencorajar, cortou e retalhou seus inimigos com mais fúria ainda. Assim, depois de receber e infligir muitos ferimentos naqueles que tentavam impedi-lo, conseguiu abrir caminho com sua espada e entrar no palácio. Então, ele ouviu as vozes daqueles que lá estavam, inclusive dos que estavam caminhando no terraço, dizendo: "Entra, entra. A glória que conquistaste a terás para sempre." E ele entrou, sendo vestido com as mesmas vestes de ouro dos que lá estavam. Cristão sorriu e disse: "Creio que sei o significado disto." "Ora, então, deixa-me ir até lá." "Não," interrompeu o intérprete. "Espera até eu te mostrar um pouco mais. Depois disso, poderás seguir teu caminho." Assim, uma vez mais, ele o pegou pela mão e o conduziu até um quarto muito escuro, onde havia um homem sentado dentro de uma jaula de ferro. Ele parecia muito triste, os olhos voltados para o chão, as mãos entrelaçadas, suspirando como se seu coração estivesse partido. "O que isto significa?" Pergunta Christeo. Intérprete mandou que conversasse com o homem. "Quam és tu?" perguntou o cristão, dirigindo-se ao prisioneiro. "Sou o que não fui," respondeu o homem. "E o que foste?" insistiu Christeo. "Fui um professor próspero e respeitado, tanto aos meus próprios olhos como aos dos outros. Achei que era justo a ponto de merecer a cidade celestial, e até mesmo me alegrei diante dos pensamentos de que ali chegaria." "Sim, mas quem és tu agora?" indagou Christeo. "Agora sou um desesperado, trancado nesta jaula de ferro sem poder sair." "Oh, agora não posso mais sair." "Mas por que estás agora nessa condição?" "Deixei de vigiar e de permanecer sóbrio. Afrouxei as rédeas das minhas volúpias. Pequei contra a luz do mundo e a bondade de Deus. Entristeci o espírito, e ele se foi. Seduzi o diabo, e ele veio até a mim. Provoquei a ira de Deus, e ele me abandonou.
Meu coração está tão endurecido que não consigo me arrepender. Cristão voltou-se à intérprete e indagou: mas não há esperança para um homem como este? Pergunta a ele, instruiu o intérprete. Não. Rogo que o senhor o faça, pediu Cristão. Intérprete assentiu e dirigiu-se ao homem. Então, não há esperança? Deves ficar preso na jaula de ferro do desespero? Não, não há qualquer esperança. Mas por quê? Interpola interpret. O filho do abençoado é muito misericordioso. Eu o crucifiquei novamente. Desprezei sua pessoa. Desprezei sua retidão. Considerei seu sangue algo profano. Ofendi o Espírito da graça. Por isso, desisti de todas as promessas, e agora restam apenas ameaças, ameaças terríveis, ameaças medonhas de condenação certa e indignação ardente, que me consumirá como adversário. Em busca de que tu te reduziste a esta condição. Purgan to interpret. Das luxúrias, dos prazeres e dos ganhos deste mundo, cujo usufruto me proporcionou grande deleite. Agora, porém, todos eles mordem-me e roem-me como um verme de fogo. Mas não podes arrepender-te e mudar? Disse intérprete. Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Foi Ele mesmo que me trancou nesta jaula de ferro. Nem mesmo todos os homens do mundo poderiam me libertar. Oh, eternidade, eternidade! Como posso enfrentar o sofrimento que encontrarei na eternidade? Intérprete dirigiu-se a Cristão e lhe disse: que te lembres do sofrimento deste homem, e que seja um aviso perene. Isso é aterrador! Exclamou Cristão. Deus me ajude a vigiar e a permanecer sóbrio, e rogo que eu possa evitar a causa do sofrimento deste homem. Mas, Senhor, já não é hora de eu retomar meu caminho? Espera que eu te mostre uma última coisa, e então, poderás seguir tua senda. De novo, ele tomou Cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde um homem se erguia da cama. E enquanto vestia suas roupas, tremia e fremia. Por que esse homem está tremendo tanto? Inquiriu Cristão. Intérprete pediu, então, que o homem respondesse a Cristão. Esta noite, começou ele, enquanto eu dormia, vi em meus sonhos os céus ficarem muito sombrios. Os relâmpagos e trovões eram terríveis e me deixaram agoniado. Em meu sonho, vi as nuvens se estirarem de um modo incomum e ouvi o alto som de uma trombeta. Vi, a seguir, um homem sentado numa nuvem, servido por milhares de seres celestiais, todos envoltos em fogo chamejante. Ouvi, então, uma voz dizendo: erguei-vos, ó mortos, e vindes para o julgamento. A esse comando, as pedras se partiram, as tumbas se abriram e os mortos de lá saíram. Alguns estavam muito felizes e olhavam para cima. Outros, porém, buscavam esconder-se sob as montanhas. Daí, vi o homem sentado na nuvem abrir o livro, prosseguiu ele, e ordenar que todo mundo se aproximasse. Contudo, por conta das chamas que o envolviam, uma distância conveniente era mantida entre ele e a multidão, do mesmo modo como acontece entre o juiz e os prisioneiros no tribunal. Também ouvi a proclamação aos que serviam o homem sentado na nuvem: ajuntem o joio, a palha e o restolho, e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente abriu-se o abismo sem fundo, bem abaixo de onde eu estava. Do abismo jorraram brasas em fogo e fumaça e sons hediondos. As mesmas pessoas se disse: recolham o trigo no meu celeiro. E, com isso, vi muitos serem erguidos e levados às nuvens. Mas eu fui deixado para trás. Fiquei. Também tentei me esconder, mas não pude, pois o homem sentado na nuvem me observava. Meus pecados também me vieram à mente, e minha consciência me acusava de todas as formas 69. Depois disso, despertei. Mas o que foi que o deixou com tanto medo nessa visão? Pergunta Cristão. Ora, achei que o dia do julgamento havia chegado e que eu não estava preparado. Mas o que mais me aterrorizou foi o fato de os anjos terem escolhido muitos e me deixado para trás. Também o poço do inferno abriu sua boca exatamente onde eu me encontrava. Do mesmo modo, minha consciência me afligiu. Finalmente, o juiz me vigiava, demonstrando indignação em seu semblante. Intérprete dirigiu-se, então, a Cristão. Refletiste sobre todas essas coisas? Sim, e elas me inspiraram esperança e medo. Bem, tem tudo isso em mente para que seja como um aguilhão em seu flanco, instigando-o adiante em seu caminho, aconselhou o intérprete. Assim, Cristão começou a cingir seus lombos e a preparar-se para a jornada. Intérprete se despediu falando: que o Consolador esteja sempre contigo, bom cristão, para guiar-te no caminho que leva à cidade. E, ao tomar o caminho, Cristão recitou: aqui vi coisas raras, que me deixaram boquiaberto, coisas agradáveis, terríveis, coisas que me deixam certo daquilo tudo que estou a empreender. Deixa-me refletir sobre elas e compreender por qual propósito me foram mostradas e que dão ao Senhor, bom intérprete, minha eterna gratidão. Meu sonho prosseguiu, e nele vi que a estrada pela qual Cristão viajaria era acompanhada por um muro dos dois lados. O muro chamava-se Salvacal. Por esse caminho ascendente, seguiu o sobrecarregado Cristão, não sem dificuldade, por conta do fardo nas suas costas.
E assim ele prosseguiu até chegar a um local elevado, sobre o qual havia uma cruz, e um pouco abaixo, um sepulcro. Vi em meu sonho que quando o cristão se aproximou da cruz, seu fardo soltou-se de seus ombros e tombou, rolando ladeira abaixo até chegar ao sepulcro, onde caiu, e eu não o vi mais. Cristão sentiu-se leve e feliz e disse, com o coração alegre: Ele me trouxe descanso com sua dor e vida com sua morte. Então, parou para observar e refletir, pois estava muito surpreso que a visão da cruz havia tirado o fardo de suas costas. Ele olhou e olhou, até que as fontes em seus olhos transbordaram em seu rosto. E enquanto ele observava e chorava, viu 3 seres resplandecentes, que o saudaram dizendo: A paz esteja contigo. Teus pecados estão perdoados, falou o primeiro. O segundo despiu de seus farrapos e o vestiu com roupas novas, e o terceiro fez uma marca em sua testa e lhe deu um pergaminho lacrado com um selo, instruindo o cristão a entregá-lo no portão celestial. E com isso, os 3 partiram. Tomado de alegria, cristão deu 3 pulos e cantou: Até aqui cheguei sobrecarregado com meu pecado, ninguém podia abrandar a dor do que me era errado até aqui chegar. Que lugar sem idade! É aqui que começa a minha felicidade? É aqui que o fardo das minhas costas se descarta? Que aqui a corda que o prende a mim se parta? Santa Cruz. Santo Sepulcro. Seja abençoado o homem que por mim foi humilhado. Então, vi em meu sonho que cristão prosseguiu até chegar aos pés de uma colina. Lá, ele notou 3 homens dormindo profundamente à beira do caminho. Tinham correntes presas a seus pés. Chamavam-se Simplório, Ócio e Presunção. Ao ver esses peregrinos dormindo no chão, cristão aproximou-se deles, esperando poder acordá-los. Assim, exortou-os: Sereis como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro 75, pois o mar morto está sob vós e é um fosso sem fundo. Despertai, portanto, e ponde-vos em movimento, se quiserdes, também posso ajudar a livrar-vos de vossas correntes. E lhes disse ainda: Se surgir aquele que ronda como um leão que ruge, vós certamente vos tornareis presas de suas garras. Ao ouvirem essas palavras, os 3 apenas olharam para cristão e responderam despreocupadamente: Não vejo perigo algum, respondeu Simplório com ingenuidade. Deixa-me dormir mais um pouco, murmurou Ócio. Toda pipa deve ficar sobre seu próprio fundo, sem precisar de ajuda. Preciso dizer mais? Afirmou orgulhosamente Presunção. E, com isso, voltaram a se deitar para dormir de novo, enquanto cristão decidiu que era melhor continuar seu caminho. Apesar disso, ficou perturbado ao pensar que aquelas pessoas, que certamente corriam perigo, recusaram a gentileza daquele que gratuitamente lhes oferecerá auxílio, voluntariando-se para ajudá-las a remover as correntes presas nos seus pés. Enquanto o cristão refletia sobre o desconcertante encontro, notou 2 homens tropegos aproximarem-se, pulando o muro do lado esquerdo do estreito caminho. Depois, correram para alcançá-lo. O nome de um era Formalista, o do outro, Hipocrisia. Assim, conforme falei, aproximaram-se de cristão, e este começou a conversar com eles. De onde vindes e para onde ides? Pergunto. Nascemos na terra da vanglória, responderam Formalista e Hipocrisia, e estamos indo ao Monte Sião para recebermos louvores. Mas por que não entrastes pela porta estreita, localizada no início desta senda? Inquiriu Cristeo. Não sabeis que está escrito: em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Pode ser, admitiram ambos, mas todos os nossos compatriotas concordam que essa entrada, ou porta estreita, como mencionaste, é longe demais. Em lugar disso, nossos conterrâneos preferem pegar um atalho e pulam um muro nesta parte do caminho, como nós fizemos. Mas esse vosso costume não pode ser considerado transgressão contra o Senhor da cidade celestial, para onde vamos, e, por isso, uma violação da sua vontade revelada. Ora, não te preocupes com isso, disseram Formalista e Hipocrisia. Esse modo de acesso se tornou um costume tradicional. De fato, muitas testemunhas asseguram que esta entrada é aceita há milhares de anos. Ainda assim, acaso vos submeteríeis a uma investigação por um tribunal de justiça? Achamos que sim, replicaram. Nossa tradição tem sido aceita por tanto tempo, mais de 1000 anos, que certamente seria aceita como uma determinação legal por qualquer juiz imparcial. De qualquer modo, falando em termos práticos, já estamos no caminho, de modo que não importa como aqui chegamos. Se aqui estamos, é porque aqui entramos. Pelo que vemos, tu pegaste o caminho ao entrar pela porta estreita, e nós também pegamos o caminho ao pular o muro. Assim, como pode tua atual condição ser diferente da nossa? Viajo conforme a regra do meu mestre, respondeu o cristão. E vós, de acordo com sua imaginação, a qual carece de informação. Vós já sois considerados ladrões pelo Senhor deste caminho. Por isso, tenho certeza de que, no final da estrada, sereis expostos como peregrinos ilícitos. Vós pegastes esta senda por meio de um artifício, sem terem recebido sua orientação. E, por isso, tereis que deixar esta trilha sem sua misericórdia.
Ao ouvirem isso, não responderam. Sugeriram apenas que Cristão cuidasse de si mesmo. Então, vi os homens tomarem seu rumo, sem, porém, falarem muito. Contudo, os dois intrusos ainda tinham algo a dizer. Com relação a leis e a determinações legais, eles, sem dúvidas, tinham consciência da obrigação de obedecer-lhes tanto quanto Cristão. Assim, retomaram a conversa. Não podemos ver em que és diferente de nós, a não ser pela roupa que usas, que provavelmente te foi dada por teus vizinhos para esconder tua vergonhosa nudez. Em obediência às leis e aos decretos, vós não sereis salvos, uma vez que não entraram pela porta estreita, afirmou Cristão. Com relação a estas vestes, elas me foram dadas pelo Senhor da cidade celestial, para onde me dirijo. Sim, seu propósito é cobrir minha nudez, e, além disso, eu as aceito como prova da bondade que ele me concedeu, quando até então eu vestia nada senão farrapos. Ademais, estas vestes me confortam enquanto viajo. Penso sobre a hora em que eu chegar ao portão da cidade celestial. Certamente, o Senhor me reconhecerá por causa das roupas que visto, as quais ele me deu no dia em que me despiu dos farrapos que eu usava. Além do mais, prosseguiu Cristão, trago uma marca na testa que vós não deveis ter notado. Ela me foi feita por um dos colaboradores mais íntimos do meu senhor, no mesmo dia em que o fardo que me oprimia caiu dos meus ombros. Adicionalmente, recebi um pergaminho lacrado com um selo para que o leia em busca de conforto ao longo do caminho. Recebi ordem de entregá-lo no portão da cidade celestial como prova de que tenho autorização para entrar. Contudo, duvido que vós desejeis qualquer uma dessas coisas, apesar de carecerdes delas, uma vez que não passastes pela porta estreita. Os dois não responderam a esses comentários, mas entreolharam-se e começaram a rir. Notei que ambos passaram a caminhar atrás, embora Cristão seguisse à frente, sozinho. Assim, sem falar mais com os estranhos, pensava com seus botões, ora lamentando-se, ora expressando satisfação. Para revigorar-se, frequentemente lia o pergaminho que havia recebido de um dos seres resplandecentes. Em seguida, observei-os prosseguir até chegarem aos pés da colina da dificuldade, onde havia uma fonte. Também havia dois caminhos que saíam diretamente do portão, um virava à esquerda, enquanto o outro, à direita. A trilha estreita que subia a colina chamava-se Dificuldade. Cristão foi até a fonte, de onde bebeu para refrescar-se. Então, começou a subir a colina, enquanto recitava. A colina, embora alta, ambiciono escalar sem a dificuldade me afetar, pois sei que o caminho para a vida é este. Vamos! Ânimo, coração, rumo ao celeste, é melhor, apesar de difícil, seguir o caminho certo do que o incerto, onde o mal aguarda deserto. Enquanto isso, os outros dois chegaram ao pé da colina. Mas quando viram que a encosta era alta e íngreme e que havia dois caminhos a tomar, presumiram que as duas trilhas se encontrariam à frente da senda ascendente pela qual Cristão seguirá, do outro lado da colina. Assim, escolheram o caminho que lhes pareceu mais fácil. Ora, o nome de uma dessas sendas era Perigo, e o da outra, Destruição. Um deles pegou a trilha do perigo, que o levou ao interior de uma densa floresta, e o outro rumou pelo caminho da destruição, que o conduziu a um campo largo, onde se erguiam montanhas sombrias. Lá, ele caiu e não mais se levantou. Em seguida, vi Cristão subindo a colina. Percebi que ele diminuíra o passo, e que, depois, passou a escalar com as mãos e joelhos, devido à grande inclinação daquele trecho do caminho. Na metade do caminho ao topo da colina, havia uma pérgola, ali colocada pelo senhor do lugar para os viajantes fatigados descansarem. Lá chegando, Cristão sentou-se, e tomando o pergaminho que levava consigo, começou a ler para se confortar. Também aproveitou para reparar melhor nas vestes que receberá aos pés da cruz. Tendo assim relaxado, adormeceu e caiu num sono profundo, que o deteve naquele lugar até quase anoitecer. Enquanto dormia, o pergaminho caiu de sua mão. Durante o sono, uma pessoa se aproximou dele, dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, e sê sábio. Isso despertou Cristão, que se pôs de novo a caminho e com passo acelerado, até chegar ao alto da colina. Lá estavam dois homens que foram correndo ao seu encontro. O nome de um era Temeroso, e o do outro, Desconfiança. Cristão dirigiu-se a eles: senhores, qual é o problema? Estais indo na direção errada. Temeroso respondeu que estavam indo à cidade de Sião e que chegaram a um local de difícil passagem. A partir dali, continuou ele, quanto mais avançávamos, mais perigos encontrávamos. Por isso, voltamos para cá. Sim, confirmou Desconfiança. Encontramos dois leões no caminho. Se estavam dormindo ou acordados, não sabemos, nem poderíamos pensar, pois se nos aproximássemos, eles nos fariam em pedaços. Vós me assustais, disse Cristão. Mas, de que adianta eu fugir para a segurança? Se eu voltar à minha cidade, que está destinada a ser destruída por fogo e enxofre, certamente lá perecerei. Se, porém, conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que encontrarei segurança. Devo arriscar. Retornar significa nada menos que a morte.
À frente está o medo da morte, e além dele, a vida eterna. Iri Ariante. Desse modo, desconfiança e temeroso correram colina abaixo, e Cristão continuou seu caminho. Contudo, ao refletir sobre o que ouvirá daqueles homens, apalpou por baixo de sua veste em busca de seu pergaminho, por desejar lê-lo em busca de conforto. Mas não o encontrou. Cristão ficou, assim, muito angustiado e sem saber o que fazer. Desejava aquilo que o confortava e que deveria permitir sua entrada na cidade celestial. Perplexo e confuso, acabou lembrando-se de que havia dormido na pérgola, na encosta da colina. Caindo de joelhos, pediu perdão a Deus por seu ato tolo e retornou em busca do pergaminho. Quem, porém, poderia imaginar a tristeza de Cristão enquanto voltava pela trilha? Entre lágrimas e suspiros, repreendia-se por ser tão tolo a ponto de adormecer naquele local, construído apenas para um breve descanso. Assim, retornou, olhando minuciosamente os dois lados da estrada por todo o caminho, esperando ter a felicidade de encontrar o pergaminho que o havia confortado ao longo da jornada. E, dessa maneira, chegou a um ponto de onde podia vislumbrar a pérgola onde dormira. A vista, porém, apenas aumentou sua tristeza, pois lembrou a ele o mal de haver adormecido. Assim, portanto, ele continuou a lamentar seu sono pecaminoso, dizendo: Ah, homem malfadado que sou por dormir durante o dia! Por dormir no meio da dificuldade! Por satisfazer a carne, usando a pérgola para alívio carnal, quando o Senhor da colina a ergueu para aliviar o espírito dos peregrinos. Quantos passos dei em vão! Isso aconteceu a Israel, por causa de seus pecados, e o mar vermelho se abriu para eles para que pudessem retornar. E eu precisei dar esses passos cheio de sofrimento, quando poderia tê-los dado cheio de alegria, se não fosse por esse sono pecaminoso. O quanto eu já teria avançado a esta altura? Precisarei percorrer esse trecho 3 vezes, e não teria precisado percorrê-lo senão uma única vez. Sim, e ainda também terei que pernoitar no caminho, pois o dia está quase acabando. Ah, se eu não houvesse adormecido! Ao chegar novamente à pérgola, ele se sentou por um momento e chorou. Finalmente, olhou cheio de tristeza debaixo da estrutura e lá viu o pergaminho, o qual pegou apressadamente e colocou sob sua veste, sobre o peito. Mas, quem conseguiria imaginar a alegria desse homem quando recuperou seu pergaminho? Aquele rolo era sua garantia de vida e de entrada no refúgio desejado. Por isso, apertou-o contra o peito e deu graças a Deus por dirigir seus olhos ao lugar onde havia caído, retomando, com lágrimas de alegria, sua jornada. Ah, como ele subiu ligeiro a colina! Mesmo assim, antes de Cristão chegar, o sol se pôs, e isso o fez recordar de novo da leviandade do seu cochilo. Por isso, voltou a censurar-se. Ah, sono pecaminoso! Por sua causa, a noite cai enquanto viajo. Tenho que caminhar sem o sol, e a escuridão cobrirá a senda dos meus pés e terei que ouvir o som das tristes criaturas da noite por causa do meu sono pecaminoso. Então, também se lembrou da história que desconfiança e temeroso lhe contaram e sobre como ficaram amedrontados ao ver os leões. E assim falou consigo mesmo: essas feras andam à noite em busca de suas presas. E se elas me encontrarem no escuro, como poderei evitá-las? Como escaparei de ser feito em pedaços? Desse modo, ele prosseguiu. Mas enquanto lastimava sua infeliz situação, ergueu os olhos e deparou-se com um majestoso palácio, cujo nome era Beleza, ao lado da estrada. Vi em meu sonho que Cristão se apressou e seguiu adiante, com esperança de ser possível ali conseguir refúgio. Antes, porém, de ir muito longe, transpus uma passagem muito estreita, a cerca de 200 metros da casa do porteiro. Então, viu 2 leões diante de si. Agora vejo o perigo que fez desconfiança e temeroso fugirem, pensou. Os leões estavam acorrentados, mas Cristão não viu as correntes. Com medo, pensou em voltar, pois achava que não encontraria nada além de morte diante dele. Mas o porteiro que estava na casa, cujo nome era Vigilante, percebendo que Cristão havia se detido como se fosse retornar, gritou-lhe: Sua coragem é assim tão pequena? Não temas os leões, pois estão acorrentados, e aqui estão para testar se os viajantes têm fé ou não. Mantém-te no caminho do meio e nenhum mal te acometerá.